Eu trouxe aqui uma palavra, e eu falei para os irmãos na primeira ceia, eu preguei a metade da mensagem e falei, permitindo o Senhor, na Santa Ceia do mês de julho, eu completo, eu continuo, porque é uma mensagem textual que eu estou dissecando com alguns ensinos que nós encontramos aqui no capítulo 3 e também será no capítulo 4 do livro de Atos. Então, eu vou trazer alguma coisa que está do versículo 1 ao versículo 6, Atos capítulo 3. E na próxima ceia de julho, de terça-feira, permitindo Deus, aí eu dou continuação a partir do versículo 7 até o final, né, de Atos 3 e alguma coisa de Atos 4. Mas isso, se o Senhor permitir, na ceia de julho. Ok? Então, eu não vou ler os versículos, eu vou um a um, alguns ensinos aqui importantes, né? Coisas que vocês sabem e que eu estou lembrando a vocês aqui mais uma vez, porque eu sei que vocês sabem de tudo isso que eu vou falar. Mas lembrar é bom, né? Vocês já sabem, eu repito muito aqui, que a repetição é pedagógica, então eu repetir coisas que vocês sabem só vai para a memória de longo prazo para firmar no seu processo mental. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eu queria informar os amados irmãos que a casa de Deus nunca foi substituída. A casa de Deus sempre teve importância. Não apenas com Jesus, em Mateus capítulo 21, versículo 12, aqui em Atos 3, nós estamos vendo aqui os apóstolos indo à casa do Senhor, e também em Atos 22, 17, que quando Paulo chega a Jerusalém, ele vai ao templo e lá ele é arrebatado, tem revelações. A casa de Deus nunca foi menosprezada, porque hoje tem uma conversa, porque agora o templo somos nós. É bem verdade que você é o templo do Espírito Santo, mas você tem que entender algumas coisinhas. A casa de Deus é onde congrega a igreja. A igreja é corpo de Cristo. E corpo é um conjunto de membros interdependentes. O fígado, meu fígado e o seu, tem mais de 200 funções. Mas o fígado fora do corpo apodrece e não vale nada. Corpo, a perna não está num lugar, o joelho em outro, o pé em outro e o fígado em outro. O corpo é um conjunto de membros interdependentes que tem que estar interligados para poder o corpo ter vida. Então, o templo é o lugar que abriga o corpo de Cristo. Não tem igreja em casa. Não venha para cá com as exceções querer fazer regra. Uma coisa é uma exceção por uma pandemia e por ordens judiciais, porque se não tivesse ordem judicial, não fechava essa igreja nunca. Porque governador, prefeito e presidente não fecha igreja, que eu sou pastor. Queria deixar isso aqui bem claro. Eu conheço um pouquinho a Constituição. Lugar do culto é inviolável. Só quem fecha a igreja é a ordem judicial. E só fecha para não ser preso. Porque também, se não tivesse isso, eu não fechava. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, tem que fechar. Mas se não tivesse ordem judicial, a igreja ia ficar aberta. Vem com máscara, vem com cap, vem com capacete, vem com roupão, vem com raio que pacta que for. Nada substitui esse lugar que é a comunhão dos santos. Tem muita gente enganada com esse tempo. O diabo fechou a igreja. Mas surgiu uma igreja em cada casa. Que papo é esse, meu irmão? Que conversa é essa? Quando o apóstolo Paulo está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, quando ele fala que ele envia os ministérios para a igreja, diz lá, para quê? Para quê que ele envia os ministérios à igreja? Está lá a resposta. Para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo possa estar sustentado,
tem que os membros estarem ligados. Porque se os membros não estiverem ligados, você não tem vida. E tem um outro detalhe. Se você é membro do corpo de Cristo, existe uma cadeia de ordem no corpo de Cristo. Tem uma coisinha chamada pastor. E ovelha sem pastor está perdida. E lobo papa com facilidade. Como é que você vai, como está lá em Hebreus 13, 7 e 17, como é que você vai imitar a fé de pastor e atentar para a vida dele se você só está em casa? Como é que você vai obedecer a pastor, como diz a Bíblia, se você está em casa? Então vamos acabar com essa pataquada. Se a pessoa está doente, não venha. Se a pessoa está com algum problema perigoso que tem que se proteger, não venha. Se tem criança, não pode vir. Está resfriado, está tossindo, está com febre, ok, nesse tempo, não venha. E eu entendo perfeitamente isso. Agora, cuidado, para não vir com uma conversa, porque eu já disse aqui, estou repetindo, não tem igreja online. Você já viu? Onde é que está a perna? Está em casa. O fígado está no centro da cidade. E os rins? Foi passear em Nova Iguaçu. Meu irmão, não tem isso, meu irmão. Só tem o corpo na sua totalidade. Então, não vem para cá menosprezar a casa de Deus, porque Jesus não menosprezou, os apóstolos não menosprezaram, porque a casa de Deus, e outra, irmãos, escute o que eu vou dizer, que isso mexe comigo. Os crentes do mundo livre, do mundo ocidental que somos nós, sabe? Menosprezar a casa de Deus é uma afronta para aqueles irmãos em países islâmicos e em países comunistas que se reúnem em floresta de madrugada. Se reúne, igreja, eclésia, porque não tem o templo, que se reúnem escondido em casas, porque eles sabem da importância da interação com risco de vida. Quanta gente morreu, quanta gente fuzilada, quanta gente na cadeia, porque foi pego, quanto pastor foi decapitado, e não é no ano 1200, não é no ano 100 dessa era, não. Estamos falando desse tempo, em países islâmicos, porque estava conduzindo um culto à igreja, e os crentes folgados do mundo ocidental, você já imaginou? Folgado, confortavelmente, estou falando com alguns que estão me assistindo, folgado, confortavelmente com pipoca e guaraná, parece que foi para o cinema, confortavelmente assistindo um culto, enquanto tem gente agora arriscando a vida para estar reunido no corpo de Cristo, com a igreja de Jesus, e você quer dizer que essa pataquada que você está fazendo, você está pensando que Deus não está vendo? É uma afronta para a igreja perseguida. O que os crentes no mundo ocidental estão fazendo, nada, absolutamente nada, substitui a minha comunhão com o irmão. Eu tenho que estar ligado no corpo, eu tenho que ter relacionamento no corpo, porque isso é vida, isso é espiritual e isso é vitória. Aleluia. Versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Era trazido. A pessoa que é levada não tem vontade própria. Ele era aleijado. Não tinha como impedir, não tinha como dizer não. Ele era levado, era trazido, porque tinha uma deficiência. Meus irmãos, as pessoas estão sendo levadas, conduzidas pela mídia. Tem crente apavorado
Porque não consegue deixar de ver o lixo. Não, lixo não, porque lixo é reciclável. Lixo é muito bom. Tem que mudar, tem que arrumar uma outra palavra. Tá? Aí pronto, essa aqui não é reciclável. Tem crente que não consegue deixar de ver a comida do diabo, que é a Rede Globo. 50 minutos de jornal nacional, só. O vírus foi politizado. Se morrer mais gente, a gente ferra Bolsonaro. Se morrer menos gente, aí fica ruim. Cloroquina tem que matar. Porque se cloroquina curar, a gente ajuda Bolsonaro. Essa é a imprensa maldita, que não, ela é tão bandidos. Para botar terror, medo na população, eles só mostram a morte. Por exemplo, eles não mostram que o Brasil é o segundo país do mundo em recuperação de Covid. Por exemplo, eles não mostram que o número de recuperados em relação ao número de mortos fica entre 8 a 9 vezes mais. Para cada pessoa que morre de Covid, 8 ou 9 vezes mais se recuperam. Mas isso não mostra, você não sabe. Você está ouvindo de mim aqui, porque eu pesquiso. Aí bota assim, o Brasil é o segundo do mundo em mortes. Mas você não pode fazer assim, por quê? Porque existe uma coisa de proporcionalidade populacional. Então você pega um país que tem 5 milhões de habitantes, ok? Morreram 10 mil pessoas. E você pega um país de 220 milhões de habitantes, morreram 40 mil pessoas. Claro que aqui morreu mais do que o outro. Mas existe uma coisa que é feito pelos institutos. A morte é por milhão de habitantes, para que possa ter uma proporcionalidade correta. Quantas pessoas morrem por milhão de habitantes? O Brasil é o 32º do mundo. Mas para essa mídia vagabunda, é o segundo país em morte, em números absolutos. E aí você fica comendo isso. Morte, 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 cemitério, caixão, morte, caixão e cova aberta, e morte, 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 cova aberta. Morreu mais um, morreu mais outro, morreu o outro, morreu o outro, morreu o tio, morreu a avó. Vai chegando a minha vez. E você está sendo levado. Levado pela mídia, levado pelas redes sociais. Você quer ver uma? Quando estourou aquela bagunça na América de racismo, aí escolheram um dia de protesto, não é? Contra o racismo. Vocês podem observar que se eu não entrar de vez nas redes sociais para falar alguma coisa, se eu entrar de vez é porque eu já tenho uma convicção, já tenho opinião formada e já pesquisei, então toma aqui logo, vá! Mas quando aparece alguma coisa que eu ainda não pesquisei porque ela é nova, vocês podem reparar, você não vai ver eu botar um Twitter, não vai ver eu postar um vídeo 9 horas da manhã, nem 10 horas da manhã, nem 11 horas da manhã, nem meio-dia, nem 1 hora, nem 2. Lá depois das 3 da tarde. Por quê? Eu vou pesquisar, eu vou olhar, eu vou me inteirar do assunto, eu vou perceber, aí entra eu, lá para as 5 horas da tarde. Hipócritas! Logo assim uma exclamação. Ser contra o racismo é todo dia. Ser contra o racismo é com atos na nossa vida diária. E também denunciando quem é todo dia. Um dia, todo mundo tarja negra. Todo dia, todo contra, somos contra. E depois eu falei, 364 dias do ano, não estão nem aí. Pessoas estão sendo levadas. As pessoas estão sendo levadas pela cultura humanista, ateísta, marxista, que está imperando no nosso mundo. Está sendo levado por isso. E lamento dizer, até crentes. Como eu digo aqui, uma garotada passa 6 meses na universidade ouvindo um professor, filho do diabo, do Satanás, um comunista desgraçado, metido a democrata. Essa garotada não sabe o que era
a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa garotada não sabe o que era cortina de ferro. Essa garotada não tem ideia nada disso, da ideologia que vem de lá que eles defendem. Essa garotada não tem noção de nada. Aí, 6 meses, um professor vira ídolo. Pastor não presta, é fascista, apoia fascista. O que é isso? Estão sendo levados. Estão vendo com os olhos dos outros e ouvindo com o ouvido dos outros. Irmãos, eu pego cada uma, desculpa, não vou falar de pastor. Eu já dei cada uma em pastor na rede social, claro que é no particular, não no exposto. O cara me manda um troço, me manda uma coisa, aí vem um comentário daquilo que está no vídeo. Aí o cara bota assim para mim: Malafaia, você viu? Olha o que é esse comentário acerca desse negócio. Aí eu vou ver o vídeo. Eu vejo o vídeo e vou ler o comentário. Eu falei, isso aqui é indução. O vídeo não quer dizer o que esse cara está escrevendo. Ah, meu irmão. Aí eu digo assim, querido, porque são meus amigos, deixa de ser lerdo. Vai assistir o filme, para de comer na mão de comentário dos outros. Meu irmão, quanta gente me... Eu não estou falando de ovelha, não, de pastor. Me passa a coisa, eu digo, é fake. Isso é mentira, cara. Tira. E quando eu recebo uma coisa que eu tenho dúvida, consulto o Silas, consulto Alexandre Camargo. Isso aí, o que é? É fake. Sai daí, pastor. Não, vê isso aí para mim. Vê para mim poder saber. Os crentes vão repassando, igual a máquina. Não lê, não vê, não pesquisa. Sendo carregado. Levado pelos outros. Está pensando que é só o paralítico. O paralítico é levado no sentido literal, físico. Mas tem um monte de gente sendo levada no sentido psicológico, no sentido espiritual, no sentido do poder da decisão. Não fica olhando assim para mim espantado, não. Eu estou vendo teus olhos mesmo com essa máscara aí. É, meu irmão. Escute o que eu vou dizer para você. Existem 3 tipos de pessoas no planeta Terra. 3 tipos de pessoas no planeta Terra. Os removíveis, a grande massa, é levada para lá e para cá. Segundo tipo, os irremovíveis, um grupo pequeno de pessoas que têm opinião própria e que não são levadas por nada, nem por ninguém. Pequeno. E um terceiro grupo também pequeno, os que removem os outros. Aqui é que está o perigo. A questão não é a grande massa, porque isso é da natureza do ser humano, se espelhar em outros seres humanos. O problema é quem está removendo você para alguma coisa. Porque todos nós, até os que removem os outros, recebem influência de outros que removem. Porque isso faz parte da natureza. Nós somos seres sociais, espelhamos uns nos outros. Mas só que tem gente que é removida por qualquer um. Cai um cara de paraquedas no meio evangélico, ninguém sabe de onde veio, quem é, não tem história. Fala profecia pelo Facebook. Eu estou vendo aqui uma mulher de vermelho. Eis ali. Eis que eu vejo uma mulher de vermelho. Rapaz, o que tem de mulher? Olha, só daqui de cima, Camila, daqui de cima, só embati o olho rapidamente, eu vi 4 de vermelho. Uma aqui, 2 ali, outra ali, 4. Se não olhar assim, opa, relâmpago, pum, vi 4. Você não está sozinha, não. Eis aí uma mulher de vermelho. Eu sei, sou eu. Aí responde, sou eu. Eu digo, Jesus, eu não estou entendendo isso, é crente. E para mim é vergonha, grande parte da Assembleia de Deus.
Olha por quem estão sendo removidos. Cai de paraquedas no meio evangélico, rapaz. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém de onde, e o cara ora e cura e não sei o quê. Pilantra, nego pilantra, com amante, na maior safadeza, na maior cachorrada, tomando dinheiro de crente, e os crentes igual um bobo sendo removido por essa gente. Ele era trazido porque possuía uma deficiência física. Como pessoas que têm deficiências espirituais, emocionais, também são carregadas. Ei, irmão. Desculpa, meu irmão, desculpa. Não estou ofendendo ninguém aqui, não. Vocês são ovelhas de Jesus. Será que aqui, por favor, não precisa se manifestar, não. Será que aqui tem alguém com deficiência espiritual que anda sendo levado? Será que você não atingiu essa maturidade que a Bíblia fala, não? De 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ele parece loucura, mas o espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido, porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo, você não discerne, não? Você ainda é carnal, não chegou no nível espiritual, não? Você ainda não chegou naquele livro de Hebreus 5,14? O alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o que é bem e o que é mal. Ou será que você está lá naquele quadro de Efésios 4,14? Vocês são meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina? Nunca vai crescer? Nunca vai ser maduro? Para comer comida mais forte, para dizer, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Esse cara é de Deus, esse aqui não é. Parece, mas não é. É diabo travestido de anjo de luz. Isso aqui é profetada, não é profecia. Isso aí é visagem, não é visão. Será que é também? Deus está falando. Porcaria nenhuma. Um débil mental falando besteira. E usando o nome de Deus e gente até perturbada mental. Com todo respeito, eu não estou menosprezando, porque tem até tratamento, mas o esquizofrênico vê aquilo que ele diz que está vendo. No mundo dele. Ele está vendo mesmo. E não é porque é esquizofrênico que é um debilóide, não. O Prêmio Nobel de Economia de 1986 era um esquizofrênico. O Prêmio Nobel de Economia, tem um filme dele, lindo esse filme. Sabe? Esquizofrenia. Tem tratamento, mas ele vê, ele vivia com os seus fantasmas. Ele vê. E você sabia que esquizofrênico no reino? Eu estou vendo. E o que ele está dizendo que está vendo, ele está vendo mesmo, só que é da criação, da imaginação dele. Não tem nada de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo que diz que está vendo é isso. Por favor, irmão, não radicalize o que eu falo. Por favor, não seja levado por alguma coisa que você não tem discernimento para entender o que eu estou te mostrando aqui. Você não pode viver sendo levado para lá e para cá por qualquer coisa. Tem que ter maturidade espiritual. Só quer feijão com arroz? Não. Feijão com arroz não, quer docinho. Só vem para a igreja para comer churro com doce de leite. Não, irmãozão. É só churro. Tem fogo aí, tem fogo ali, tem poder aqui. Ai, olha o fogo aqui, olha o fogo ali. É churro que você gosta? De quê? Doce? Eu gosto. Adoro uma torta de banana. Gosto muito. De doce. Só que doce é perigoso. Porque não alimenta, não. E tem crente que só quer doce. Igual a criança que quer tomar xarope porque é doce, é gostoso. Remédio amargo não quer, mas remédio amargo cura. Bezetacil dói igual um satanás. Mas imuniza teu organismo e te protege. Bolsonaro não morreu de infecção da facada que ele tomou? Porque 4 dias antes, não estou falando da mão de Deus, estou falando da racionalidade aqui. 4 dias antes ele tinha tomado uma injeção de bezetacil. O médico não entendeu. Cara, como é que esse cara rasgaram intestino grosso, fezes e misturou? Era para ele ter uma infecção generalizada e morrer. E o médico disse, como é que esse cara não tem isso? Tomou uma bezetacil 4 dias antes. Bezetacil só toma aqui, filho. Porque aqui não aguenta. Aqui nem macho aguenta. Aqui tu não toma bezetacil não, porque o braço vai cair. É aqui. E aqui ainda deixa uma mancha roxa.
para ser o governo. E você vai andar um pouquinho diferente por algum dia. Mas a desgraçada funciona. Entendeu? Isso aqui é xarope. De vez em quando tem que tomar uma bezetacil, rapaz. Para criar anticorpos, para criar mecanismo de defesa, para resistir à pancada do Satanás. Oh, Jesus, ajuda nós. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:13, ele fala uma coisa interessante. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas quando passei a ser homem, deixei as coisas de menino. 20 anos na igreja. Ah, chupeta, filho. Chupetinha para o neném. 20 anos de crente. Vive sendo levado por qualquer coisa fica apavorado, qualquer coisa fica perturbado, qualquer coisa perde o equilíbrio emocional. Ô, meu irmão. Versículo 3. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe dessem uma esmola. A visão do aleijado é normal. Ele estava vendo pessoas que estavam passando por ali. Uma visão normal, o mundo vê natural as coisas. Agora, versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. A visão de Pedro e de João é diferente. Você não pode ver de maneira igual às pessoas que não têm discernimento espiritual, bagagem espiritual como você. Pedro e João discernem a real necessidade daquele homem. Todo mundo que passa é um cara mendigando, aleijado, pedindo esmola. Pedro e João não. Pedro e João discernem que ali tem alguém com uma necessidade. Ele discerne o ambiente, discerne o que está acontecendo. Será que você não discerne o que está acontecendo no teu casamento, não? Tu não discerne o que está acontecendo com esse filho, não? O jeito que ele está? Essa garota, do jeito que ela está andando? Você não está discernindo o que está na tua casa, o que está em volta de você? Você está olhando igual a qualquer pessoa olha? Que maturidade é a tua? Todo mundo está vendo um aleijado. Todo mundo está vendo um cara pedir esmola. Pedro e João, não. Não, aqui tem uma necessidade, aqui tem alguma coisa diferenciada. Quem tem um discernimento espiritual tem uma visão verdadeira da necessidade. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu ainda não era pastor aqui. Uma vez eu saí daqui umas 11h30 da noite, e ali, depois que passa o Largo do Campinho, sentido de Jacarepaguá, moro no Recreio. Antigamente a Cândido Benício era só mão descendo. Aí, antes de chegar na delegacia, tem um posto de gasolina numa delegacia, atrás fica a Igreja Cristo Vive, um buraco, eu estava devagar, não estava, talvez uns 70 por aí. Eu me lembro que, quando o carro bateu no buraco, as duas rodas, blam, 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 eu estava no canto esquerdo, bateu. Aí eu senti o carro rapidamente puxar, eu falei, não é possível que furou os dois pneus, Jesus. Aí eu olhei na frente, não sei nem se existe aquele posto de gasolina ainda, mas o posto já estava fechado, era umas 11h30 da noite, aí eu encontrei, rasguei, entrei e vi que o carro, falei, os dois pneus furaram. Aí parei, tinha um vigia, eu falei, amigo, posso deixar o carro aqui? Porque agora, 11h30 da noite, 2 pneus furados? Não vou nem esquentar minha cabeça, amanhã eu venho. Tranquei o carro, vou atravessar a rua para o outro lado para pegar o táxi do outro lado. Aí, quando eu ia atravessar a rua, eu parei e disse assim, mas peraí, por que não furou um pneu só? Porque se furasse um pneu só, eu trocava esse bendito pneu, porque tem um estepe. Pô, furou 2 pneus? O que Deus está querendo dizer com esse negócio? Aí eu atravessei a rua. Isso, umas 11h30, 11h40 da noite. Aí eu botei uma coisa aqui no meu coração. Bem, Deus, se tem alguma coisa especial, é o seguinte. Eu não vou fazer sinal para táxi. Vai ter que parar um aqui na minha frente e perguntar se eu preciso. E se passar uma pessoa nessa calçada, aquele lugar lá, mesmo durante o dia, se você entrar, trafegar naquela área, já é uma área meia morta.
Imagina 11h40 da noite. Falei, se cruzar alguém aqui é porque tu quer que eu fale. Aí, muito bem. Acho que passou uns 10 minutos, veio um táxi escrito livre. Aí eu... Aí eu falei, não, eu acho que eu vou mudar. Eu acho que eu... Aí a gente está sempre querendo adaptar, né? Você fala as coisas para Deus, depois você quer arrumar um jeito para te beneficiar. Aí eu falei, não, acho que eu vou fazer o seguinte, se passar um outro táxi eu fazendo o sinal... Aí eu falei, mas que covarde. Fala uma coisa para Deus e já quer mudar para se adaptar. Eu falei, nem que eu fique aqui até 6 horas da manhã, vai ter que parar um aqui na minha frente, agora acabou. Aí passou mais uns 20, 25 minutos, um outro táxi livre. Não! Já era meia-noite burdoada. E eu parado. Aí o cara comigo, acho que eu estou ficando maluco. Que doideira é essa? Eu falei, não, eu já falei. Aí passou mais um tempo, para um táxi. Na minha frente desce um casal. Onde eu estava. Parou, desceu um casal, e o motorista disse, está precisando de táxi? Eu falei, é esse. Entrei no carro e falei, antes de eu dizer para onde eu vou, você está olhando aquele carro lá, do outro lado? Os pneus que furaram, ele não estava vendo que estava do outro lado. Os pneus da esquerda, para quem está nessa direção. Eu falei, os 2 pneus furaram por tua causa, pode tocar. Aí o cara, o quê? Eu vou te explicar na viagem. Toca. Eu vou para o recreio. Aí ele tocou o carro, eu falei. Aí eu contei essa historinha para ele, até aqui. Isso já era perto de 1h da manhã. Eu já estava quase 1h30, 1h20 parado. Aí eu comecei a contar a historinha para ele. Eu falei com Deus. Que se Deus tinha um propósito, porque se furou o pneu desse carro, é porque ia passar um motorista e ia parar. Quando eu falei isso, o cara começou a chorar, mas chorar com força. E chorar. Eu vim em cima dele. Lepo-te. Deus tem um propósito na tua vida. E pá. E o cara só chorava, e o carro andando. Quando chegou perto da minha casa, que eu parei, falei, você precisa entregar a sua vida a Cristo, rapaz. Ele falou, pastor, eu estou afastado da igreja. Meu táxi eu tenho usado para carregar droga para traficante. Estou envolvido nessa porcaria. Eu falei, você quer voltar para Jesus? Voltou, chorou, pum, foi embora. Nós temos o culto da vitória, aqui na Montevidéu 1191, 2 horários, aí 3 meses ou 4 depois, tem um cara sentado na primeira fila, eu estou no púlpito, aí o cara senta, está na primeira fila, eu estou perto, aí quando eu sentei, olhei para ele ali. Aí passava o culto, cantou, papapá, olhando para o lado. Quando eu voltava a olhar para ele, Aí eu cá comigo, mais um doido, porque vem doido de tudo que é lugar. Vem mais um aí para perturbar meu juízo e para vir me falar coisa. Eu cá comigo. Né? Eu não estou dizendo que todo mundo que vem de fora é doido, mas de vez em quando aparece um santo de Israel que nem os loucos errarão o caminho, diz a Bíblia. Mas vamos voltar para o assunto. Aí o cara ficou, eu olhava para ele. Por isso que eu tirei essa conclusão. Quando o culto acabou, meu irmão, o cara voou de baixo, subiu a escada, não esperou nada. Mas o cara me deu um abraço que a minha costela quase sai pela boca. Mas me deu um abraço, chorou. O senhor não está me reconhecendo, não? Eu falei, eu não. Vou dizer, vou mentir? Tô. Não sei de onde. Mentira, rapaz, não tá. Eu tô sim, mentira, não fala mentira não, irmão. Faz isso não, irmão. Eu já fiz cada uma. Aí o nego diz assim, pô, pastor, pega leve. Rapaz, foi. Tá me reconhecendo não, Malafaia? Não. Eu não tô, meu Deus. Aí eu falei, não tô não. Rapaz, pastor, eu sou o cara do táxi que Deus rasgou o pneu. Voltei para Jesus, consertei minha vida, bababá. Aí eu, que bom. Bem, eu vou resumir a história. Ele hoje é pastor auxiliar na ADVEC Realengo. O que podemos dizer ao mundo deformado? Olha para nós. Olha para a nossa fé. Olha para o nosso estilo de vida. Olha como eu sou. Pedro e João despertaram aleijado. Olha para nós.
Como é que a gente faz isso, irmão? Com a receita da Bíblia. Jesus falou em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vossas boas obras. A sua luz mostrando quem é você. Paulo diz em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astro no mundo. No meio, diante e no meio. As pessoas estão vendo. Quem passa por você, no meio, onde você trabalha, na tua família, na tua vizinhança, no meio, onde você convive. Você tem que provocar Jesus. Agora, meu irmão, como é que vamos provocar Jesus nas pessoas? Como é que nós vamos atrair um olhar de que eles estão olhando tudo comum? Como é que o mundo vai olhar para você e dizer assim, tem alguma coisa diferente ali? Se cantores da música gospel cantam música mundana, vamos atrair o quê? Isso é tudo igual. Esse negócio de crente é tudo igual lá. Um dos cantores, uma das cantoras mais famosas da música gospel, canta também música de ímpio. Isso é tudo igual. Como é que nós vamos atrair as pessoas se o nosso evangelho é só love, só love, só love, só love, só love, só love, venha como está e continua como está, ou então venha como está e piora, porque como é que é? E meu pai era separado da minha mãe, antes de ser crente. Ok, eu até entendo. Veio para a igreja, já está no 3º casamento dentro da igreja. Mudou o quê? Mudar o que? Não tem problema não. Não tem problema não. O cara vem para a igreja, rapaz, ainda troca 2 vezes, 3 de mulher. E quando não vem para a igreja, se separa aqui dentro. Como é que nós estamos provocando essas pessoas? Por não falar a verdade, é igual o Cabrini. Pastor, gravando para mim, foi lá na minha casa. Pastor, mas o senhor, eu acho que o senhor, é preconceito isso, esse negócio de igreja gay aí que o senhor fala contra. Jesus não era a essência do amor? Aí, 2 produtores do Cabrini são evangélicos. Eu disse assim, Cabrini, tu tem certeza que tu quer discutir isso aí comigo? Tu quer discutir Bíblia comigo? Os 2 caras começaram a rir. Eu falei, eu acho bom você continuar na discussão sociológica e filosófica, porque nessa não vai dar nem para saída, irmão. Vamos ver para provar que você não vai dar nem para saída? Você está falando que Jesus é a essência do amor, não é? É verdade. Então eu vou te contar uma. No Evangelho de Mateus, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você está enganado, Cabrinho. Você está pensando que o amor de Deus é para tolerar a vida toda de pecado? Claro que eu sei que se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, eu não estaria aqui, eu já teria sido fulminado pelo meu pecado. Claro que eu sei a grande compaixão, a grande bondade, o grande amor, a grande misericórdia de Deus, eu sei disso tudo. Mas que evangelho é esse que vai atrair as pessoas que não muda ninguém? Que evangelho é esse que não alerta as pessoas? Que evangelho é esse, meus senhores? Que evangelho é esse? Nós estamos enganados. Versículo 5. Já estou terminando. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, o paralítico. O paralítico esperava receber alguma coisa, mas ele precisava de alguém. Os apóstolos não tinham alguma coisa, os apóstolos tinham a solução definitiva para aquele homem. E aí eu aprendo que a igreja não tem paliativo, a igreja não tem alguma coisa para oferecer para esse mundo. A igreja tem a solução que o homem precisa, e a solução definitiva, sabe por quê? Como diz Paulo em 1 Coríntios 1,18, não é? Olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Evangelho não é paliativo emocional. Eu entro na igreja, eu tenho assim uma paz, assim, sabe, eu fico até alegrinho, eu fico calminho quando eu entro na igreja, mas quando saem os demônios que ficaram ali fora, dizem assim,
Pode vir que eu estou aqui te esperando, vem. Ficou calminho aí, né? Ficou alegrinho aí, mas eu trouxe mais uns companheiros para entrar em você quando sair daquela porta. Que conversa é essa, rapaz? Igreja não é terapia emocional. Igreja não é lugar porque tem um órgão, um teclado, e aí tem, assim, uma nuvem, sabe? Assim, de um ambiente. Olha, que você fica tranquilinho, que conversa fiada é essa? Igreja não é paliativo para 2 horas de culto, rapaz. Evangelho é poder de Deus para mudar definitivamente a vida de uma pessoa, libertar do poder do pecado, transforma ela no novo homem. O paralítico nunca mais seria paralítico. E versículo 6, e eu vou parar aqui, e permitindo Deus na Santa Ceia de julho, eu continuo onde eu parei, isso é, eu vou continuar a partir do versículo 7. E depois eu vou entrar em alguma coisa do capítulo 4. Versículo 6. Eu disse, Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. As palavras de Pedro se tornam a mais importante manifestação do que o Evangelho é e do que a igreja tem. Eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho nada temporal. Eu não tenho nada para saciar a tua necessidade por algumas horas. Eu não tenho uma esmola que vai te ajudar a comer 1 ou 2 dias. Eu não tenho isso não. Eu não tenho paliativo não. Eu tenho a resposta. Eu tenho a solução. O Evangelho é a resposta. O Evangelho é a solução definitiva para o problema da humanidade. Quando Pedro e João estão dizendo, o que tenho, isso te dou. Você não tem nada para dar? Sabe por quê? Não fica ofendido não, vou beber até um pouco d'água, eu já vou terminar aqui, passeia. Sabe por que você não tem nada para dar? Porque você é apenas um religioso dentro da igreja. Desculpa, podia ser da macumba, do budismo, escolheu só ser evangélico, só mudou a religiosidade. É religioso, não vai ter nada. Porque cristão resplandece luz, cristão brilha no meio das trevas, cristão é produtivo. Então, se você não tem nada para dar, significa que você é simplesmente um religioso dentro da igreja e não um verdadeiro cristão transformado pelo poder do Evangelho que frutifica, meu irmão. O que é que nós estamos dando para o mundo, hein? Culto só para encher barriga de crente? O que nós estamos dando para o mundo, gente? O que tenho, isso te dou. O que nós estamos dando? O que você está dando? Qual a tua palavra? Qual a tua atitude? Qual a tua fé? O que tenho, isso te dou. O que tenho, isso te dou. Querido, quando Jesus falou que eu e você somos sal, sal não é apenas para tempero, é para provocar a sede, porque eu andei no deserto, e eu me lembro quando eu comecei a andar entre o Egito e Israel, eu me lembro a primeira vez, eu fui entender essa brincadeira aqui, a primeira vez que o guia entrou dentro do ônibus e que a gente trafegava, né, do Cairo até o sul de Israel, até a fronteira, e o guia diz assim, num calor monstruoso no deserto, ele diz assim, bebam água mesmo que não tenham vontade. Porque a necessidade do teu organismo é maior do que a sede que você sente. E aí você tem que reportar que o viajante daquela época, nós estávamos num ônibus para andar 12 horas. E você imagina o cara que andava o dia inteiro em cima de um camelo, depois no outro dia o dia inteiro, depois no outro dia o dia inteiro. Então o cara levava um pouquinho de sal para provocar a sede. Para botar uma pitada na língua. Para provocar a sede. Porque ele precisava beber mais água do que o organismo dele sentia como necessidade. A necessidade era maior do que o desejo. Então você é sal. É para provocar a sede. Eu quero o Jesus dessa mulher.
Eu quero o Jesus desse homem, eu quero o Jesus desse rapaz, eu quero o Jesus dessa moça, eu quero o Jesus desse pastor. Esse cara tem alguma coisa, essa família, eu quero o Jesus dessa família. Olha como é que eles estão tranquilos aqui, o prédio está todo aterrorizado, eles estão cantando aqui no apartamento aqui, e está todo mundo com medo de corona. E eles não estão medo nem de corona, nem de Covid-19, nem do 20, nem do 21, nem do 25, ou do 30 que vem, será que o diabo é? Não, está aqui dando glória a Deus, aleluia, eu quero. Você foi feito para provocar, provoque a sede por Jesus, provoque a sede do Evangelho, para que esse mundo seja transformado pelo seu poder. A igreja de pé.